verso 4 do capítulo 4 de 2 Samuel diz assim: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era de idade de 5 anos, quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco, ou algumas traduções, aleijado de ambos os pés. Seu nome era Mefibosete. Indo Recabe e Banaá, filho de Rimom, Beorrita, chegaram à casa de Isbosete no maior calor do dia. Estando este a dormir ao meio-dia, ali entraram para o interior da casa como vindo buscar trigo e feriram no abdômen. Recabe e Banaá, seu irmão, escaparam. Tendo eles entrado na casa, estando ele no seu leito, no quarto de dormir, feriram-no e o mataram. Cortaram-lhe depois a cabeça e levaram, andando toda a noite pelo caminho da planície. Trouxeram a cabeça de Isbosete, ao rei Davi, a Hebron, e lhe disseram: eis aqui a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo que procurava tirar-te a vida. Assim o Senhor vingou hoje ao rei, meu senhor de Saul, e da sua descendência. Somente até aqui. Esse texto fala destaca pela primeira vez dentro da palavra o nome de Mefibosete. E no versículo 4 nós lemos aqui que ele, Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era de idade de 5 anos. Como eu fiz aqui a introdução, nós conhecemos a história de Mefibosete, ele estando em Lodebar, né, tendo ficado lá durante toda a sua infância, porque ele foi para lá com 5 anos de idade, já acometido de um acidente que aconteceu em uma fuga. A ama não foi alguém relapse, é porque realmente houve uma confusão, e para proteger Mefibosete daquele massacre real que estava acontecendo, ela pega Mefibosete e corre. Nessa confusão, igual acontece aí, pessoas podem ser o quê? Pisoteadas. Então, o acaso da vida não foi por semeadura. Mefibosete, aos 5 anos de idade, né, a Bíblia relata aqui no capítulo 4, versículo 4 de 2 Samuel, ele é identificado como alguém que sofreu esse acidente e com isso se tornou aleijado de ambos os pés. E quando ela corre, ele cai, foge, e o único destino que teve para esse moço foi Lodebar. E a gente pensa assim, destacamos, e é fato, que Lodebar é um lugar ruim, um lugar de pessoas esquecidas, pessoas abandonadas, pessoas deixadas para lá, pessoas que viveram insucesso e foram se abrigar. Por quê? Porque pessoas que vivem insucesso, pessoas que dão errado, procuram lugares que não é procurado. Sim ou não, gente? Isso é automático nosso. Nós, seres humanos, quando estamos bem, queremos ser evidenciados. Hoje, eu ganhei uma roupa nova, não posso falar de quem é, porque me fez botar a mão na Bíblia, que eu não podia botar nas redes sociais, mas eles estão sentados ali desse lado. Então, você quer o quê? Nossa, hoje eu estou me achando, né? Caramba, eu mesmo fiz o meu cabelo, pintei. Hoje eu fui, irmão, dei a louca em casa, estava lá, fiz tudo sozinha, menos unha que eu não sei. Mas eu estou legal. Mas tem dia, gente, que a gente acorda, mulher tem esse negócio. O homem não pode ter muito isso não, que é esquisito. Mas mulher, pastor, imagine, ai, Neia, não vou para o culto hoje não, que a minha barba está feia. Disse o pastor Alexson. É meio estranho isso, né? Mas enfim, mas quando nós não queremos destacar o nosso insucesso, automaticamente nós nos retiramos para um lugar e ficamos escondidos porque não queremos aparecer. Lodebar era uma terra que não só pessoas eram levadas para lá, o caso de Mefibosete, como também era um lugar escolhido por pessoas que tinham dado errado. Quer saber? Vou para lá porque é um lugar que ninguém visita, é um lugar que ninguém vai, é um lugar que ninguém quer ir lá conhecer, não é ponto turístico.
um lugar feio, um lugar com problemas, um lugar de terras de esquecido, então é lá mesmo que eu vou ficar. Isso começa a acontecer. Porém, Lodebar era um lugar, querido, que mesmo com todas as dificuldades, todos os problemas, era observado por Deus. Porque assim como Mefibosete, em Lodebar tinha pessoas que tinham um diferencial. E é dessa pessoa que eu quero falar hoje. Da casa de alguém que abrigou uma pessoa que era real, era neto de Saul. Independente do desfecho, querido, Saul foi alguém que Deus escolheu. Ele tinha uma particularidade. Aí vem Jonatas, que aliançou-se com Davi. E aí maior responsabilidade ainda Deus tinha. E Davi tinha. Porque Davi tinha os defeitos dele, como nós temos, mas era uma característica dele gratidão. E Deus tem memória. Você pode dizer para quem está perto de você, Deus tem memória. Isso é fato mesmo. Eu posso esquecer. 24 anos, eu e a pastora Jaqueline, vivemos muita ingratidão, muita. Se eu for relatar, e hoje não é dia disso, porque eu não perco meu tempo com a dízima, não vale a pena, porque a maior parte está aqui, os que não estão, alguns estão até em outra igreja, mas são bênção aonde estão servindo hoje, então eu não me preocupo com essa dízima, sabe, mas tem, e durante 24 anos vivemos também ingratidão, porém, Deus tem memória, e ainda que alguém seja ingrato, ainda que alguém te esqueça, ainda que alguém não tenha nenhum tipo de afinidade mais com você, Deus não é assim. Eu estava conversando com uma irmã no WhatsApp, acho que foi ontem que ela me mandou uma mensagem, uma situação que ela viveu, recebeu uma mensagem, e o filho e tal, e eu falei, olha irmã, a irmã fique à vontade, mas eu só tenho uma preocupação, alguém que feriu sem ter motivo, pode ferir novamente, então você cuidado, claro que fique à vontade para se aproximar, mas ressalva da sua pastora, cuidado, porque quem tem facilidade de ferir uma vez, se não mudar vai ferir de novo, foi o meu conselho, mas querido, mesmo em uma situação adversa, como era a história de Mefibosete, Deus preparou um lugar para guardar esse garoto. Era um lugar que impedia ele de ser morto. Escute isso, nem sempre o lugar feio, o deserto, é para te matar, é para te esconder de algo. Porque no deserto ninguém tem desejo de ir procurar ninguém. No deserto ninguém quer ir achar ninguém. Está lá, um esquecido. Vou lá fazer o quê? Porque, irmão, se você está passando prova, dificilmente você recebe visita. Agora, se você está bem, se você compra um carro, uma casa, se você tem muita agenda, se você anda bonito, se você tem alguma coisa, pode ter certeza que vão te procurar, sim ou não, igreja? Mas e se for plano de Deus tratar de você e manter você escondido? Ele vai te colocar num lugar para ninguém te achar. Ele vai te colocar só para uma hora alguém te encontrar, mas amando dele. Tem deserto que a gente identifica como um caos. Por quê eu estou falando isso? Eu falei com vocês que Jardim Angá é Lodebar. Não tem um banco. Não tem uma lotérica, só vende hambúrguer. Mas eu estou feliz, porque eu vou começar agora a fazer atendimento, comam, e depois me procurem. Mas por que eu estou falando isso? Porque Jardim Angá, na minha vida e na vida do pastor, e da pastora Jaqueline, não foi um lugar que mana leite e mel, gente. A princípio foi um lugar que eu falei, meu Deus, vou morrer aqui onde eu fui amarrar meu jumento no toco podre. Mas às vezes, querido, Deus tem as suas estratégias de blindagem, de proteção. E muitas vezes nós não entendemos, nós não compreendemos, nós não conseguimos sermos espirituais a ponto de entender que Deus não está te colocando na situação que você está vivendo para te matar.
Ele está te protegendo de alguém, de alguma coisa. Ele está com um plano, diga assim, perfeito. Ele está com esse plano. Ele tem algo que vai deixar você de boca aberta, porque eu vivo isso hoje. Quando eu penso, Jesus, no que a gente passou para chegar aqui, eu falo, não é possível. Quando eu olho os meus filhos pastoreando em Portugal, as igrejas lotadas. Ontem o pastor Gabriel, quantas igrejas tem? Eu fui no Instagram e botei @DeusProvedor, uma lista. Falei, pastor, tem Vassouras, Barra do Piraí, Petrópolis, Magé, Xerém, Taquara, Recreio, 25 de agosto, Penha, Portugal, Bragança, Aveiro. Eu tenho que fechar o olho, irmão, para poder o Espírito soprar, porque é muita igreja, já estou esquecendo os nomes. E aquelas que serão consolidadas em 2024, porque são igrejas ainda online. Moçambique, Flórida. Temos um pedido de abertura de igreja na Suíça. Acredito que Deus está preparando o momento certo. Aí, gente, eu paro e falo, como pode isso tudo ter saído de Lodebar? Estou arrepiada aqui, irmão, dá vontade de dar uma machada aqui. Como pode? Não se espante com a situação que talvez você esteja vivendo hoje, porque não é o fim. Não é o fim. Pode parecer que é, você pode achar que, meu Deus, está ruim demais, que coisa difícil. Meu pai, que situação, miséria pouco é bobagem, quando eu penso que está ruim, piora. Meu Deus, Jesus, o que está acontecendo? Porque, calma aí, ser levado para Lodebar, beleza, mas ainda ficar aleijado? Diz que nada é tão ruim que não piore. E muitas vezes, querido, mesmo sendo filhos de um rei todo-poderoso, a gente fica aleijado. Mesmo sendo filhos de um rei todo-poderoso, a gente fica esquecido em Lodebar do homem, mas de Deus não. Então, Lodebar, na minha visão, é uma terra que ninguém iria, mas que a carruagem do céu entrou lá, porque ela encontrou alguém que Deus tinha uma história para cumprir na vida dele. Quem disse que carruagem não entra em lugar de gente esquecida? Você está lá? Diga para quem está do seu lado, você está lá, irmão? Se tu está lá, a carruagem vai entrar. E entra. E entra, irmão, e não é carruagem de mentirinha, não. Tu não vai esquecer o sapatinho e vai virar uma abóbora meia-noite, não. Quando a carruagem chegar para te buscar em Lodebar, vão falar, gente, para. Tem uma, que está procurando quem? Aí vão dizer assim, fala o teu nome. Fala o teu nome, está procurando quem? Está procurando. Está procurando alguém. E quando nós temos esse entendimento daquilo que Deus é e do que Ele é capaz de fazer, a gente para de se preocupar, sabe? De entrar numa neura, num desespero. Isso gera depressão, ansiedade. O que é ansiedade? É excesso de preocupação com o futuro. O pastor Josmar ontem muito bem pregou aqui. O Deus que te faz a promessa hoje, Ele é tranquilão, porque Ele te faz a promessa hoje, mas Ele já está lá no futuro te esperando para fazer ela se cumprir na sua vida. E você precisa acreditar nisso. E aí, querido, eu me deparo com uma situação que é mais linda aqui, de alguém que não é muito citado, sabe? Mas que teve uma responsabilidade. E eu trago para a minha vida, para a vida do pastor Paulo, a Jaqueline que depois veio, né? Mas a Jaqueline tinha a casa dela, porque alguém tinha que ter alguma coisa, gente. Como a gente não tinha nada, alguém tinha que ter alguma coisa. Jaqueline assaltava o armário da querida, saudosa Dona Dete. Jaqueline, irmão, Senhor, ela tem uma coroa no céu, fora do normal, porque essa menina aí, gostou do menina, Jaque? Né? Essa menina aí, ela foi alguém fundamental
nesse processo. Aí o pastor, Deus me deu uma palavra sobre essa passagem, Beth, da casa de Maquir. Jaqueline era Maquir. E Lodebar, Jardim-Angá. E ela dava o jeito dela de cuidar da gente. A Jaqueline, ela fez festa para os meus filhos, ela vestia. Eu pensava em alguma coisa e nem falava com ela nada não, aparecia ela lá. Ai, olhei lá o armário da minha mãe, ó, Deus revelou isso tudo para ela no céu. E chegava lá em casa com bolsa, e era arroz e feijão, não, era leite moça, irmão, tudo de bom. Porque em Lodebar, Deus te guarda na casa de Maquir. Sabe, você não está abandonado, você está aqui nessa noite. Aí eu vejo, pastor, estendendo 24 anos o ambiente, Jéssica e John, a igreja, vou falar da minha igreja hoje, porque hoje a festa é para ela, é dela, é por ela, é para ela. A Deus provedor arrebenta, meu filho, tá louco, essa igreja é muito boa. Se tu não tem igreja, vem para cá. Se tu tem, fica lá, não gosto de roubar ninguém de ninguém não, só roubei a Ana Priscila. Né? Mas, vou dizer, eu vejo Jardim-Angá como a casa de Maquir, sabe? Um lugar de proteção, um lugar que não tinha porquê receber um aleijado, não tinha porquê, mas Deus, no meio do deserto, prepara pessoas e ambientes para te ajudar a superar o insuperável. Você não está sozinho nesse ambiente de dificuldade. Eu sei que tem muita gente aqui, quando Deus ministrou essa palavra ao meu coração, eu sei que tem muita gente aqui que está nesse processo, um processo de desemprego, um processo de problemas emocionais, estava enfrentando guerras de relacionamento conjugal, e tem problemas com pai, com mãe, estão doentes fisicamente, estão precisando, carentes das nossas orações. Temos aqui famílias enlutadas, que perderam entes queridos, um processo difícil, mas escute o que Deus está falando. Tem uma carruagem já preparada na porta do teu lugar de maior sofrimento para te arrancar de lá, de uma maneira tão extraordinária, que quem está à sua volta não vai conseguir explicar o que está acontecendo. Tem uma carruagem, essa carruagem está preparada, ela entra em qualquer lugar, ela entra em beco, em comunidade, em Jardim-Angá, Saracuruna, Primavera, Parada Angélica, em Bariê, Nova Campina, Morabi, ela entra em qualquer lugar, porque você está lá, e Deus tem você na memória. Deus tem você na memória. Mamãe que está orando por filhos, tem uma carruagem indo na boca de fumo atrás do teu filho. Esposa que está orando pelos maridos, tem uma carruagem na porta do botequim para tirar ele de lá. Escute isso. Aonde estiver alguém que está na memória de Deus, Deus vai entrar lá, seja ele ou através de alguém, para arrancar de Lodebar quem não é de lá. Escuta isso. Deus vai arrancar. Deus vai mover algo. Deus vai gerar algo. Então, antes de chegar, querido, no start, no momento lá de 2 Samuel capítulo 9, quando Deus traz a memória. Mas eu quero falar algo ainda, antes de falar essa parte, que eu achei muito interessante, eu quero compartilhar com você. Foi Maquir quem alimentou e lhe deu uma cama para dormir. Ele não fez isso tão somente a Mefibosete. Não. Quem disse que em lugares difíceis não tem gente que Deus levanta com autoridade? Tem. Ele não fez isso só a Mefibosete. A Bíblia diz em 2 Samuel, no capítulo 17, versículo 27, quando Davi chegou a Manaim, foi recebido por Sobe, filho de Noás, de Rabá, dos Amonitas, e por Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e por Barzilai, Rogelim, em Gileade.
trouxeram camas, vasilhas, tigelas, trigo e cevada, farinha e grãos tostados, feijão e lentilha, mel, coalhada, ovelhas e queijo para Davi. E os que acompanhavam, pois, disseram: vocês devem estar muito famintos, fala de Maquir, cansados e sedentos depois da longa caminhada no deserto. Escute isso. Por mais difícil que esteja, você pode se preparar, porque até aqui o Senhor te ajudou, até aqui Ele te sustentou. Beth, o que você vai passar daqui para lá não é pior do que você já passou lá em Lodebar, não é pior. Escute o que Deus está falando. O que você já enfrentou, Vivi, de guerra e batalha, não é pior hoje do que você já enfrentou ontem. O que você já passou, irmã Sueli, já enfrentou na sua vida, não te derrubou e não é agora que vai te derrubar. O que nós passamos, pastor, em 1999, quando a Deus Provedor inaugurava em uma garagem de chão de barro, querido, pelo amor de Deus, o que nós estamos enfrentando e passando hoje, não é pior do que 1999. E da mesma maneira, Deus tem uma carruagem sempre na porta do lugar que você se encontra, para te tirar quantas vezes for necessário de Lodebar. Escute isso. Às vezes parece até que eu não dou importância, às vezes eu tento falar isso com Paulo, eu falo, ele mostra lá as contas, as coisas para pagar, os 30 e poucos mil de aluguel que a gente paga todo mês nessa igreja, das congregações. Ainda, as congregações ainda são no aluguel, e a gente paga aluguel em euro, 5 por 1, é desafiador. A gente paga aluguel caro de hotéis que funcionam, estão hoje sediando a comunidade evangélica Deus Provedor. Mas quando eu olho para esse templo, vocês vão subir lá, vocês não, só eles que participaram, para poder para a recepção, vocês vão olhar o segundo andar. Ontem eu mostrei o pastor Gabriel, o Jorginho, girando lá no poder, porque ele acompanhou o processo. Ele acompanhou o pastor Gabriel. Não, isso não é possível. Falei, pastor, é verdade, não é possível. Mas todas as vezes que a gente precisava dar um passo, Deus colocava uma carruagem na porta de Lodebar. Olha, apareceu carruagem de tudo que é canto, nesses 24 anos, misericórdia. Vocês não têm noção, tem, alguns têm. Eu falei, pastor Gabriel, as irmãs se agarravam nos tocos de coluna, isso aqui era um brejo. Batata doce, pelo menos tinha colheita aqui. No meio dos sapos, dos grilos, sei lá mais o que tinha. E as irmãs se agarravam nas colunas e oravam. E a gente igual um maluco, ali no templo antigo, o pastor encerrava os cultos. E a gente vinha para cá e cantava: para construir um palácio para Deus. Já esqueci a letra. Isso aí. Adorar. Você tinha ouro? Adorar trazendo a prata. Quem tinha prata? Não tinha nem moeda, irmão. Quanto mais prata. Mas vira e mexe. No auge da guerra, no auge, no extremo, a gente olhava e falava: tem um brilho ali, o que é? Uma carruagem que parou com provisão. É uma carruagem que parou com provisão. De tempo em tempo isso acontecia, irmão. Aí às vezes eu falo com ele: Paulo, ele bota lá, ele olha, a guerra está grande, mas como o senhor está, pastor? Estou ótimo. Aí o pessoal fala: pastora, como está o pastor, né, que terceirizam as informações? Porque ficam meio sem graça de perguntar. Eu falo assim: olha, a luta está grande, tem 55 leões para ser derrubado e 25 gigantes. Mas olha, o Deus que foi com a gente desde 1999, Ele não ficou antigo, Ele não perdeu a força, Ele continua tendo autoridade, Ele continua dando ordem, e quando Ele dá
ordem, querido, a carruagem entra em Lodebar para te tirar da onde você está. Então é por isso que eu acredito. Ele bota lá, temos que pagar até segunda-feira, 50 mil. Aí eu olho, falo, caraca, é muito dinheiro, papai. Aí à noite, 6 horas, ele bota, tudo foi pago. Aí eu falo, haja carruagem. Mas há 24 anos, ainda que pela mão de Maquir, ainda que numa terra esquecida, tudo que essa igreja precisa, Deus manda. Vou repetir. Há 24 anos, tudo que esta igreja precisa, Deus manda. Quando a gente precisou da primeira capa de sofá para inaugurar o culto, Deus usou a Maquir Jaqueline, ela comprou. Ventilador, ela comprou. Ela chegava, ninguém mandava não. Ela chegava lá. Quando precisávamos de uma campanha extraordinária, 5 sacos de cimento para fazer uma guarda no chão da garagem. Fizemos a primeira campanha, a carruagem encostou, mediante aquilo que era a necessidade da igreja, os 5 sacos de cimento chegou. Porque as irmãs pulavam no mistério, era barro vermelho. Todo mundo tinha um cabelo vermelho na igreja. Imagine eu com essa roupa pulando no barro vermelho. Jeová. Há 24 anos, pastores dessa igreja, uns que entraram pela janela, está se achando igual o pastor Josimar, e um que está desde 1999, que foi o homem mais rico da Deus Provedor em 1999. A Ana já apontou para ele. A gente numa prova, numa guerra, as cadeiras que tínhamos foram apanhadas, né, foi devolvida de forma sem comunicação. Já era ruim mesmo, era Brahma, Bavária, mesa, uma caixinha que era uma abelha, Jeová. Por isso que os outros falam, o som está ruim. Eu falo, cala a boca, Satanás, tu não sabe o que é ruim. Tu não sabe o que é ruim. E aí, a gente não tinha gasofilaço. Era uma cestinha de Vime que alguém doou, alguma aqui da vida doou. De jornal, foi a Janaína. É uma que passou também na nossa vida. E aí, um dia, consagração, que começava 8 da manhã, acabava 5 da tarde, ninguém queria ir embora, marchando no barro. Eu já tomei soco de gente girando, mas era muito legal. Era muito bom. Irmã Rose, eu não era nada, como não sou, mas hoje eu tenho um título, né, que me deram. Mas eu era irmã Rose, magra. Ai, que saudade, Senhor. E aí Deus levanta outro Maquir, que dá o primeiro impulso na Deus Provedor. Dá honra a quem tem honra, Deus tem memória, irmão. Às vezes Deus tem que jogar na cara de muita gente a quantidade de carruagem que já encostou na porta dessa igreja. E teve carruagem que era você que estava dirigindo, varão. Teve carruagem que eu vejo aqui gente chegando, pessoas que, como o pastor deu testemunho há pouco aqui, que ele estava lá no centro do Rio, Largo da Carioca, junto com o Marques, esperando, e bateu uma carruagem lá com dinheiro para pagar o concreto. Quanta gente aqui já dirigiu carruagem e entrou em Lodebar trazendo provisão. E foi o primeiro milagre extraordinário que a Deus Provedor viu. Acabou o círculo de oração, entrava-se lá para fazer a tesouraria, tudo desde o início, muita verdade, lisura, muito certinho, desde que entrava R$5, R$10, tudo contabilizado. Na época eu e pastor numa pindaíba, numa prova do cão, chupando manga sem caroço, com caroço e tudo, nem sei o que era aquilo. E saía lá, ajuda de ação social para corte de cabelo do pastor Paulo. Porque a gente tinha aberto mão de tudo, de trabalho, de tudo. Irmão Paulo. Porque os irmãos ficavam com dó e falavam, pastor, vai cortar esse cabelo, pastor. Está muito ruim.
E tudo anotado. E aí acaba o círculo de oração. Eu não lembro, gente, eu queria lembrar quem fez a tesouraria aquele dia, mas eu não lembro. Não vou falar nome porque eu não lembro. Aí levou a caixinha da cestinha para dentro lá, que era uma casa, fazia tesouraria na cozinha da casa, que cedeu a garagem para a gente começar o culto, aqui em Lodebá. E aí, volta as pessoas assim, pastor, estamos ricos. Pastor, a igreja está milionária, pastor. Irmão, era tanta nota, embolada. Eu nunca esqueço aquela cena, e essa semana eu pensei muito nisso. Dentro daquela cestinha de vime feita de jornal. E foi aquele valor que nós compramos o primeiro terreno da Deus Provedor. Que para quem não sabe, antes de chegarmos aqui, a gente teve um terreno ali no Canal da Figueira. Naquela segunda rua, a entrada, a gente teve, eu não lembro exatamente a rua, mas a gente tinha lá. Compramos o primeiro terreno. Foi a entrada do terreno da Deus Provedor. E a gente não cantou o palácio, que lá não dava, lá era um lote, acho que era 10 por 30, se eu não me engano. Era um lugar pequeno, mas ali Deus começou a falar, quando eu quero, eu trago ouro, eu trago a prata, eu trago a provisão, eu trago a cura, eu trago a libertação, eu abro porta onde não tem, eu resgato da boca de fumo, do prostíbulo, eu resgato do homossexualismo, eu resgato da onde tiver, irmão, da onde tiver ele vai lá mesmo, e ninguém entende, ninguém compreende, como pode, essa carruagem está nesse lugar, mas você estava lá, se você estava lá, a carruagem vai entrar, pode ser Lodebá, mas ela vai te achar, e ali Deus começou a fazer um mover sobrenatural. E é impressionante como que nada é coincidência. Passa-se um tempo depois desse episódio e acontece que Davi já não vai, mas ele pergunta sobre se há alguém da casa de Saul que foi esquecido, e aí mais um personagem entra, ninguém vai atrapalhar você viver o que você tem que viver. Para de ficar perdendo tempo com gente que não vai te tirar de Lodebá, discutindo, brigando, batendo boca. Irmão, o pastor já ensinou, fala com a minha mão. Nesse processo da Deus Provedor aqui, irmão, se levantou tanta gente, e falava besteira, e quando tinha a faixa ali no muro velho, ali na porta da igreja, futura sede da comunidade evangélica, até aqui nos ajudou o Senhor, porque era o nome da igreja, pessoal, maluco, todo mundo sabia que não estava conseguindo pagar nem o aluguel, como é que vai construir igreja? Querido, não dá satisfação daquilo que só você e Deus sabe. Não dá satisfação daquilo que só você e Deus sabe. Para de perder tempo. Se Deus falou que tu vai ser rico, tu hoje não tem uma moeda. Problema, não fica compartilhando, já se sinta rico. Recebe, igreja. Todo mundo querendo riqueza. Se Deus já falou com você que você vai casar, olha o Anderson aí, gente. Rapaz, ele está até hoje, eu vi ele malhando lá, mais uma hoje. Rapaz, não é que o garoto está fortinho, rapaz. Na hora certa, pastor, ele foi malhar, porque se a Vivi encontra ele um pouquinho mais antes, olha lá, a camisa dele está até estufadinha. Não tinha como. Mas poucas palavras, o Anderson é de poucas palavras. Deus falou, pastor, fez uma pergunta para ele afirmou essa pergunta, mas ele não ficou espalhando. Tem coisa que você se prejudica, porque você fica falando daquilo que só você e Deus sabe. Deus já falou contigo, e às vezes quem está do teu lado não tem entendimento. Aí fica querendo te empurrar o que acha que você tem que receber. Irmão, fala sério, eu odeio isso. Mas se eu fosse ele, eu ficava satisfeito. Mas tu não é ele, cara. Se meu pai fosse mulher, eu teria 2 mães.
Tem coisa que Deus falou comigo e com o pastor que ainda não aconteceu, que eu não vou compartilhar com ninguém, não interessa. Porque quem mora em Lodebar e tem vizinhos em Lodebar, vai falar, carruagem vai vir buscar um palhaço. Tem gente perdendo tempo. Escute, a Deus provedor jamais ia chegar aqui. Há 24 anos depois, 10 anos o Magno Priscila chegou com o Nicolas na barriga. Jamais ia viver o que está vivendo se nós parássemos para ouvir os vizinhos de Lodebar. E ó que aqui, irmão, tem uns vizinhos fofoqueiros. Lodebar, Senhor e crente. E crente. Mas, pastor, foco. Igreja, foco. Liderança, foco. Cansamos de sair daqui 2, 3 horas da manhã. Com a boca no pó, no galpão antigo. Alguns dormiam, fingiam arrebatamento. Orando por quê? Porque o extraordinário era 5 mil reais para pagar. E Deus rindo, ele já estava aqui em 2023, dizendo, gordinho, tu vai pagar 50 mil, rapaz. Vai treinando com 5. E Deus prometendo, vou fazer, vou acontecer, vou levantar, e fazendo estatuto e regimento interno, e fazendo, não, porque quando tiver igreja fora do país, aí eu falava assim, essa gente está doida, a gente está numa garagem. E o pastor, não, todo mundo alinhado, tem que ter obreiro na portaria, tem que recepcionar, tem que ter tesouraria, porque essa igreja vai crescer. Essa obra vai expandir. Juninho tinha 11 anos de idade. Vitor tinha um cabelo desta altura. Mas os vizinhos não interferiram. Para de abraçar aquilo que teu vizinho quer que você viva. Para ele está muito bom. Para ela está muito bom. Vai escolher, vai ficar sozinha. Irmão, não se mete não. Tu vai casar? É a pessoa, então não se mete no marido, na mulher de quem Deus está preparando. Chato isso. Ai, é pobre, vai ficar fazendo uma festa de casamento, cara. A festa é tua, quem vai pagar é tu. Não, então para de se meter. Ué, coisa chata. Não sei para quê construir um templo, botar porcelanato, granito, banheiro de 50 mil, 60 mil de ar-condicionado, 25 de piso de altar. Estou falando quase o dinheiro todo da igreja. Ai, não parou não, por quê? Vocês estão vendo isso aqui? Fala assim, vai sair, porque vai entrar 3 telões de LED aqui, ó. Vai ficar top. Irmão, que coisa linda, não vai ficar, a Raquel não vai mais aparecer nessa telinha aqui assim, com delay, né? Ela recebe unção. Não. Vai ter câmera ali, negócio aqui com iluminação. Ela vai lá no teclado, vai ter um canhão seguidor, irmão. Coisa mais maravilhosa. Por que isso? Porque a gente não aceita a opinião de vizinho que já se estabeleceu em Lodebar. Ah, não sei para que fazer um muro tão bonito se a casa é feia. Se mete no teu muro. Que chato. Sabe por que isso, irmão? Porque quando Deus quiser que você saia, Ele faz até rei lembrar o seu nome. E eu quero encerrar essa palavra lendo com você o texto que a gente já conhece, aqui em 2 Samuel, no capítulo 9, texto que é muito conhecido, mas eu quero ler para a gente encerrar. Eu estou sentindo já alguém subindo, o Mateus tocando um teclado aqui, estou ouvindo o som. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei, és tu Ziba? Respondeu, eu mesmo teu servo. Disse-lhe o rei, mas eu quero parar aqui. És tu Ziba? Irmão, Ziba ficava lá e cá, e o rei nem sabia quem ele era. Porque quem tenta apagar o teu brilho, quem tenta atrapalhar o que Deus tem na tua vida, não é nem lembrado por rei.
Só é chamado quando chega a hora dele começar a te servir. Tem gente que te manteve escondido, que já já vai começar a te servir. Irmão, eu preciso liberar isso. Quem quiser receber, recebe. Quem não quiser, dá para mim, porque eu recebo tudo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. O rei nem perguntou isso para ele, né? Tem gente que fica querendo destacar o que está errado na sua vida para te prejudicar. Ai! E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, lá em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete, e ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque eu usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre na minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é o teu servo para ter olhados para um cão morto tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda sua casa deu ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, e tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei mandar o seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, de 5 anos, cujo nome era Mica. Todos quanto moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Sabe, irmãos, eu às vezes vejo pessoas, porque a gente não é cego, né? Quando fala de Portugal, fala do Mateus, do Daniel, que são meus filhos. Vocês não conhecem? O Mateus é pastor em Portugal, pastor responsável por todo Portugal. Ele foi estudar e se tornou pastor lá, meu filho. Tem 29 anos ele. E o meu filho Daniel é diácono, minha nora diaconisa, minha nora esposa do pastor Mateus, pastora Débora. E eles são os responsáveis de Portugal, uma terra que está crescendo, Raquel. Deus está fazendo um grande avivamento. E eu chorei, Beth, essa semana, quando eu estava lendo essa palavra. Eu estava com 2 pregações, mostrei uma ao pastor, mas ele falou assim: eu não senti de Jesus. Eu falei: vou pregar outra. Irmão, ele é meu professor de homilética. Eu falei: essa mensagem não é para hoje. A outra que eu mostrei ele quando saí de casa. Mas eu tinha essa preparada, porque eu faço questão de ouvir a opinião daquele que Deus usou para impulsionar meu ministério. É o meu esposo, e meu pastor, e meu professor de homilética. E quando eu estava, Beth, preparando essa palavra, e foi depois de uma live sua, que Deus me deu essa palavra. E eu dobrei o joelho, eu comecei a chorar lá em casa. Eu falei: meu Deus, o Senhor... Nós chegamos em Lodebar, eu e Paulo, numa situação tão difícil para morar de favor, com 1 mês morando de favor aqui. A pessoa falou: não dá para vocês ficarem. A gente ficou sem casa, com 2 crianças, uma de 2 anos e uma de 5. A gente andou em Bariê, Morabi, caçando um lugar e sem dinheiro para alugar. Eu lembro que era um verão, um sol, Jardim Hangar, irmão. Lodebar é deserto mesmo, um lugar para fazer calor. Sangue de Jesus. Daniel
chegou em casa com as bochechas vermelhas. Eu lembro que a gente encontrou o falecido pastor Severino, a Maria do Carmo, mãe do Júnior, da pastora Patrícia. Meu Deus, vocês estão roxos de sol. O que é isso? Aí o Paulo, a gente está procurando uma casa. Ele disse, mas o que houve? Porque a pessoa que a gente estava morando disse que não dá para a gente ficar mais lá e a gente quer desocupar a casa. Aí, mas vocês acharam? Não. Mas vocês têm dinheiro? Não. Mas a gente saiu por aí, ué. A gente estava em Lodebar mesmo, fomos bater na porta de algum maqui aí para pedir colaboração. E eu lembro que juntou o pastor Severino, a Maria do Carmo, e fizeram um rateio e arrumaram uma casa intitulada de Queijinho. Quem já ouviu falar na história do Queijinho? Por quê? Chovia mais dentro que fora. Gente, teve uma madrugada linda que aconteceu um fenômeno da natureza. Eu tirei o Daniel do berço, Vitor, botei na minha cama, sei lá por quê. Não vou falar que Deus me revelou, que Deus não me revelou nada. Eu só tirei ele e botei para dormir com a gente. Ele tinha 2 anos. De repente eu escuto, falei, meu Deus, é um trovão. Não, era uma jaca caindo dentro do berço do Daniel. Se ele está lá, tinha machucado ele, podia ter matado. Ele era um bebê, tinha 2 anos, da idade da Maitê. E aquela cachoeira de águas cristalinas, né? E aí eu lembrei disso tudo, porque a gente veio aqui ornamentar Letícia, as irmãs aí, não vou citar nome porque eu posso esquecer alguém. Eu fui para, foi segunda ou terça-feira, não terça, a gente foi lá na Praça 2 comprar algumas coisas aqui. Mulheres, vocês arrasaram. MCM colaborou, chegaram junto, doação, e está tudo lindo lá, e domingo vai ser inaugurado o 2º e o 3º piso. E aí o que acontece? Eu lembro de tudo isso e eu falo, Senhor, o Senhor transformou Lodebar, o Senhor estabeleceu uma casa. Sabe por quê, pastor, que Deus falou comigo que não tirou a gente daqui? Porque a Deus Provedor virou casa de Maquir em Lodebar. Não era só a gente que ia precisar passar por ela. Você que está sentado aí, Deus tem mudado a tua história. Deus tem te alimentado na casa de Maquir. Essa igreja se tornou uma grande casa. E engraçado, Beth, porque vem aqui, é lapidado, é trabalhado, Deus faz uma obra e a gente está enviando, tirando da terra de Lodebar. Vai para os Estados Unidos, vai para o Recreio, vai para Magé, vai para Petrópolis, vai para Portugal, vai para Aveiro. Gente, a casa de Maquir, o rei está dando ordem toda hora para uma carruagem nessa porta. Toda hora, para uma carruagem, Ralassai, que Anassuihai, para uma carruagem aqui, para alguém entrar nela. Escuta isso, querido. Tem carruagem chegando para levar pessoas aqui, para lugares que você nunca imaginou que estaria. E eu convido a igreja do Senhor a se colocar de pé. O Senhor está movendo. E aí eu chorei porque eu falei, caramba, Senhor, Lodebar, eu e Paulo. Mas 2 Samuel capítulo 9, verso 24, que nós acabamos de ler. O filho de Mefibosete, aos 5 anos de idade, é retirado de Lodebar para comer pão na casa do rei todos os dias, por conta da fidelidade de Jonatas, por conta de Mefibosete. Deus não permite que a geração, mulheres que querem filhos ainda, que não são mães, e mulheres que já são mães, mas de filhos pequenos, escutam isso, escutem isso. Se você se mantiver firme no teu processo em Lodebar, o teu filho não vai saber o que é a dor que você já sofreu, para que ele pudesse chegar onde ele vai chegar. Mateus e Daniel não tem memória do que é ruim, porque Deus sempre proveu. Mateus e Daniel hoje estão morando na Europa. Daniel agora, esse mês, pega o passaporte vermelho de dupla cidadania.
Mateus, ano que vem, está dando entrada no passaporte de dupla cidadania. Os meus netos vão nascer europeu. E da onde isso tudo aconteceu? Da terra de Lodebar, que eu vim para cá chorando, porque eu falei, meu Deus, que lugar é esse? Meus filhos vão ser criados, vão ser o quê? Eu tinha projetos. Mateus, semana passada, foi aprovado na maior faculdade da Europa, em Coimbra, para fazer residência de veterinária. O Senhor tem feito algo extraordinário acontecer, porque quando nós não fugimos do processo, quando nós nos mantivermos firmes naquilo que é a vontade de Deus, uma hora a carruagem, ela chega e ela te tira do lugar que muitos estão dizendo que você vai morrer nele. Os teus filhos, os teus netos, o Telzinho, aquele coisa dourado, mais lindo, não vai saber, Vitor, o que é processo. Deus vai tratar dele de uma outra maneira, porque tem gente que já nasce no que é real e pronto, não, todo crente tem que passar prova. Passa o teu filho, o meu que eu não quero, está muito bem lá, graças a Deus. Sabe por quê, querido? Porque Deus preparou a casa de Maqui, chamada Comunidade Evangélica Deus Provedor. E você que é membro dessa igreja ou congregado, ou está aqui nos visitando hoje, Deus preparou a casa de Maqui em Nova Iguaçu, Deus preparou a casa de Maqui em outra igreja que você está, não importa. Mas se você continuar firme, o Senhor, pastor Josmar, vai fazer coisas inimagináveis na sua vida. Há alguém nessa noite que por conta da luta, da dor, da prova, se afastou, desanimou, achou que ia morrer esquecido, talvez enfrentando lutas, mas nessa noite quer voltar a receber o cuidado. Saia do teu lugar. Você que está afastado e quer se reconciliar, você que não aceitou Jesus, mas quer viver essa história, quer viver algo de Deus, saia do teu lugar, eu quero orar por você. Se há alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida ao Senhor, há alguém aqui nessa noite que quer se reconciliar, falar, Senhor, eu me rendo aos teus pés, eu quero viver a tua presença, eu quero viver aquilo que o Senhor tem preparado para a minha vida. Se há alguém aqui, nessa noite, que precisa viver algo da parte do Senhor, saia do teu lugar, eu quero orar por você, eu não vou insistir. Há muita bênção, há muita coisa boa, sabe, de Deus, e eu não concordo, às vezes, com a indiferença, sabe? O Senhor tem algo de especial preparado para você. Ele quer que você viva algo extraordinário. Mas você precisa tomar uma decisão de entregar a sua vida ao Senhor, se reconciliar, abrir o teu coração para viver algo de Deus. Se alguém sai do teu lugar, mas eu quero fazer um segundo apelo para a gente orar. Você que está aqui, entendeu essa palavra? Você que está aqui e entende que Deus tem algo grande para a tua vida, mas tem enfrentado dias de guerra. Vocês vieram aceitar Jesus? Jaqueline, você pode aplaudir ao Senhor, querido. Glória a Deus. Os conselheiros vão ter que ser treinados pela pastora Jaqueline. Tem 2 crianças aqui que estão entregando a sua vida ao Senhor. Isso aqui é importante, porque destinos são mudados, histórias são bloqueadas da ação do diabo. Isso aqui é para que uma história, uma geração possa viver o extraordinário. Igreja do Senhor, levante a sua mão, vamos orar. Qual o nome dele, Jaque? Júlia? Caio e Júlia, nós vamos orar por eles. E vem o pequenininho que eu chamo de Jeremias, porque ele é o chorão. Vamos orar por essas crianças, porque histórias estão sendo mudadas aqui hoje. Pai, eu quero te entregar esses pequenos. Estão fazendo uma escolha e não tem idade para isso, porque o Senhor falou com Samuel, ele ainda era um menino. E ele se tornou, Pai, um sacerdote, um profeta. Ele ungiu reis, destituiu reis. E nós queremos, como tua igreja, declarar a tua bênção, a tua proteção sobre essas crianças.
Senhor, que a partir de agora, Pai, Satanás não tem acesso em hipótese nenhuma sobre a vida e a história deles. Nós, como tua igreja, declaramos, ó Pai, que essas crianças serão, não só hoje, mas o futuro desta casa, Senhor. O Senhor está estabelecendo um novo tempo, uma nova história. Aquilo que os pais viveram de dores e sofrimentos e legados espirituais que não eram teus, eles não viverão, porque aquilo que o céu tem preparado para eles é o que o Senhor vai fazer com que eles vivam, para a glória, para a honra e para o louvor do teu nome. Nós profetizamos sobre eles, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Depois você chama a mãe, faz a fichinha deles, os conselheiros, tá? Querido, você que está nesse processo de dificuldade, de guerra, de provação, eu quero que você saia do teu lugar agora. Eu quero orar por você. Você não vai desistir. Pastor, eu estou em Lodebar, as lutas estão grandes, o inimigo tem se levantado, mas eu não vou abrir mão daquilo que o céu tem preparado para mim. Sai do teu lugar, eu quero orar por você. Fica aqui no altar. Eu quero orar, eu quero profetizar. Lodebar não vai fazer você desistir, porque já já a carruagem chega para te tirar de lá. Seja o que for, problemas familiares, financeiros, emocionais, psicológicos, eu profetizo em nome de Jesus, que aquilo que o céu tem preparado para a sua vida, você vai viver. Não há nada, não há ninguém que possa impedir a promessa de Deus de se cumprir na tua vida. Saia do teu lugar, eu quero orar por você. Eu quero profetizar força, renovo, presença de Deus, restauração. O Senhor vai te capacitar. Você hoje está na casa de Maqui, tem alimento, tem aconchego, tem palavra, tem liberação, mas não é o teu destino final. O Senhor tem coisas maiores para que você viva, e eu quero orar por você nessa noite. Eu peço à igreja que estenda sua mão em direção a esses irmãos que estão aqui. Vamos clamar ao Senhor por eles. Pai, o Senhor conhece cada um dos teus filhos, não vieram aqui por teatro, não foram sensibilizados por palavras, ó Deus, mas foi o Espírito Santo que os conduziu até aqui o teu altar. E como tua serva, Pai, eu quero profetizar, porque eu entendo que é difícil o processo de Lodebar. Eu já vivi, Senhor. Eu sei o quanto dói, eu sei o quanto é difícil. Eu sei que muitas vezes, ó Pai, sofremos a pressão externa, os ataques do inferno. Mas a tua palavra diz que as portas do inferno não irão prevalecer. E aquilo que o Senhor tem preparado para cada um desses irmãos que vieram aqui, vai acontecer. Eu não sei quando, eu não sei em que momento, mas algo extraordinário da parte do céu vai se cumprir, porque Tu és um rei que tem na memória, Pai, o nome daqueles que vão viver o extraordinário. E eu quero profetizar sobre cada um dos Teus filhos e filhas que estão aqui, que eles saiam daqui hoje convicto de que aquele que fez a promessa, Ele é fiel para cumprir. Abriga nos Teus braços, afaga no teu colo, Senhor, cuida, enxuga as lágrimas, dá força, vigor, renova. A tua palavra diz que o Senhor fortalece, Pai, os joelhos que tremem, as mãos que estão abaladas, os corações que estão sensibilizados. E nós, como tua igreja, declaramos em nome de Jesus, que a tua presença se faça na vida de cada um, para a glória, para a honra e para o louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Vá para casa, querido, debaixo dessa palavra liberada em nome de Jesus.